Todo negócio tem bastidor, e é nele que o sucesso acontece. Eu sou Rayane Maria e esse é o Backstage de Negócios. E hoje, com um convidado de peso, muito especial, de uma indústria de suplemento alimentar que vai contar pra gente os bastidores do monitoramento das variáveis que existem, tá? Do ambiente externo e como esse ambiente externo envolve o negócio dele. Com vocês, Rodrigo Giacomelli. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, muito bom. Muito obrigado pelo convite, Rayane Maria, e desde já parabéns por esse projeto tão incrível aí que você está começando aqui em São Mateus e na região, e tenho certeza que vai agitar aí o bastidor dos negócios, não tenho dúvida nenhuma. Muito bom. Rodrigo, se você puder começar se apresentando para a galera conhecer você, quem é você nos bastidores aí do negócio, quem é o Rodrigo Giacomelli? Muito bom, você já falou, sou o Rodrigo Giacomelli, sou cristão, casado com a Adriana, pai do Lincoln, da Letícia. Por formação acadêmica, sou farmacêutico e hoje estou ocupando a cadeira de CEO lá no Grupo Melcoprol. E além de CEO, responsável técnico, né? Além de CEO, responsável técnico. A gente assina a responsabilidade técnica, é um trabalho que a gente vem encabeçando aí há muitos anos já e é um orgulho fazer parte de tudo isso. Muito legal. E fala pro pessoal o que é o Grupo Melcoprol, né? Conta um pouquinho da história dessa indústria aí que tem mais de 30 anos no mercado. A Melcoprol, ela nasceu de uma forma muito simples, né? Começou com meus pais, é uma indústria familiar. Então ela começou 30 anos atrás, lá em Cachoeiro de Itapemirim. Meus pais eram CLT, trabalhavam em empresas separadas, e aí meu pai deixa o emprego e começa a trabalhar comprando mel e vendendo em pequenos estabelecimentos, na roça, nos sítios, e aí as pessoas começam a querer mais e querer fórmulas mais especializadas, o xarope, por exemplo, e daí eles começam a estudar, a noitar dias adentro para poder descobrir uma fórmula que pudesse trazer satisfação para as pessoas e melhorar a questão do resfriado que acometia a população daquele local. Então lá eles descobriram uma fórmula de um xarope, e depois desse xarope veio um amargo para o estômago, que as pessoas tinham problema de má digestão, azia, e pediam, já que vocês desenvolveram esse xarope, por que não faz um amargo também? Então eles desenvolveram juntos os dois primeiros produtos, que foi o xarope e o amargo, e esses produtos foi tomando corpo e o negócio foi crescendo. O que era uma coisa artesanal virou uma coisa a nível industrial, e hoje nós estamos aí há 30 anos em Nova Venécia, uma indústria de terceirização, mas também com uma marca própria. Nós temos hoje quase 200 produtos da nossa linha e terceirizamos para grandes marcas também, e é uma alegria também a gente estar na vida das famílias brasileiras com produtos tão especiais, saudáveis e que traz uma diferença, principalmente na saúde da população. Muito legal. Gente, eu sou muito suspeita, porque esse xarope que ele até trouxe aqui, porque ele é marqueteiro também, tá? Ele trouxe aqui esse xarope Melcoprol, ele ajuda tanto lá em casa. Às vezes o Calvinho, meu filho, ele dá uma tossidinha ali, o nariz começa a escorrer, eu já entro com o Melcoprol e, cara, é tiro e queda. O amargo eu não provo não, porque eu sou ruim com sabores, assim. E o amargo é amargo, né? Mas funciona. Mas o Melcoprol, ele tem meu coração, tá? É um xarope maravilhoso. E, Rodrigo, você falou um pouquinho, né, sobre a gente sai de 2 produtos para mais de 200 produtos dentro desse intervalo aí de 30 anos. E a Melcoprol, ela é uma indústria capixaba, né? Uma indústria que nasceu aqui no estado do Espírito Santo, que eu acho muito bacana. E eu queria que você compartilhasse alguns outros números da Melcoprol, só para as pessoas entenderem o tamanho do que a gente está falando, né? E aí, aproveitando também para explicar o que é a terceirização. Porque tem muita gente que não conhece esse braço da indústria e que é também muito forte, né, aqui na nossa região. Muito bom. Bom, a Melcoprol, como eu falei, ela se desenvolveu durante os anos e hoje nós nos tornamos uma estrutura muito grande. Começamos o ano aí com 80 colaboradores, chegamos a quase 100 colaboradores, agora diminuiu um pouco no final desse ano, mas o projeto para 2026 é crescer de 15% a 20%, tanto no quadro de colaboradores, quanto em crescimento industrial, que essa é a média, inclusive, que a gente vem crescendo ao longo dos últimos 5 ou 6 anos, 15%, 20%, 25% de crescimento. Então, a Melcoprol, Ao ano, né? Ao ano, exatamente. Muito bom. E é um número muito bom, se a gente for pegar o número de crescimento das indústrias no Brasil, a gente está muito acima desse crescimento, isso traz um certo alívio,
mas também uma responsabilidade muito grande, porque todo crescimento ele está inerente ao risco, né, do negócio. Mas respondendo a outra pergunta da terceirização, a terceirização ela é uma opção rápida, efetiva para aquelas marcas que já estão presentes no mercado, ou quem quer começar do zero uma marca também. Eu não tenho marca, não tenho indústria, e aí quer lançar um produto, quer aproveitar esse hype aí do mercado, do wellness, da vida saudável, da academia, o pessoal da faculdade que está com as ideias fresquinhas na cabeça, quer começar um negócio novo, digital influencer, inclusive. Não tem indústria, então eles recorrem à Melcoprol. Conhece a Melcoprol pela tradição, como nós estamos há 30 anos fazendo a mesma coisa e muito bem feito, então eles já pensam logo na Melcoprol e aí quer trazer uma marca, ou eles não têm noção nenhuma de fórmulas e a gente está aqui para dar todo esse suporte de fórmula, de marca, de patente, de design, de desenvolvimento. Então a gente cuida de tudo, desde da concepção ali da marca, na criação, desenvolvimento, a regulação, que é muito importante com os órgãos competentes, até a entrega do produto final para o cliente. Ele só tem que vender, então. Todo o trabalho por trás a gente faz. Exatamente. Ele coloca toda a energia, todo o foco, todo o know-how na venda, que é muito importante para o negócio, é o que sustenta o negócio, e a gente cuida de todo o bastidor. Perfeito. Olha, cuida de todo o bastidor, hein? Gostei. Ótimo. E o que você acha que foi decisivo para esse sucesso da Melcoprol, para esse crescimento consistente da Melcoprol? O que você colocaria como um fator que foi determinante para isso acontecer? Primeiro de tudo, as bênçãos de Deus na nossa vida, a gente não pode não pode negar isso nunca. Deus tem sido muito bondoso com nós, tem abençoado a nossa família, é uma indústria familiar. Deus tem sido o sustento de todo esse negócio, as bênçãos deles superabundam nas nossas vidas e não podemos negar isso. E além disso, eu acredito que na consistência, né? Na consistência e muito pé no chão. Não são 3 meses, nem 3 anos, são 30 anos. Então, um passo de cada vez. Meus pais sempre foram muito seguros, arriscaram sempre na medida que dava para ter controle sobre esse risco. Então, ter essa consciência do risco que a pessoa está correndo, que o negócio está incorrendo junto com toda aquela equipe, todo aquele time. Então a gente não está falando só dos sócios, mas estamos falando de uma família, de colaboradores, de família de colaboradores. Então todo passo a gente tem que pensar em tudo isso aí. Então pé no chão, aprendizado constante, transformação, você ir atrás, correr atrás, você acreditar muito nas pessoas, que isso é importante também, as pessoas que fazem parte desse ecossistema. Ninguém faz nada sozinho, então ter pessoas boas por perto também foi determinante para isso tudo funcionar. Muito bom. E a gente falou do que foi bom para que isso acontecesse, mas também tiveram desafios, né? O que você acha que foi o maior desafio que vocês tiveram nos últimos 30 anos aí? Qual o desafio que foi aquele que pegou vocês no laço, assim? Qual foi? Excelente pergunta, porque eu acho que o boom do nosso crescimento ele aconteceu mesmo na pós-pandemia. Acredito que para várias indústrias do setor que veio o coronavírus e aí aquela busca desenfreada e desesperada, inclusive das pessoas por imunidade, por prevenção, e aí a Melcoprol deu um salto muito grande nesse período, mesmo que nós fechamos em alguns meses para poder cumprir todas as normas ali que o Ministério da Saúde obrigava as empresas, mas nós tivemos um crescimento ali de quase 50% nesse período, e depois a gente veio crescendo um pouco menos que isso, mas muito acima do mercado. Mas um desafio muito grande que a gente passou foi entender esse crescimento, passar por esse crescimento sem perder as rédeas do negócio, sem perder as rédeas. Então foi muito importante a gente, como eu falei, ter pessoas boas por perto, mas saber que esse crescimento ele tinha que ter um patamar sólido, bem fundado, e é o que a gente já tinha isso há muitos anos. A pandemia veio agora em 2020, nós já tínhamos 25 anos de mercado, então nós estávamos muito preparados, afetou, sem dúvida, a Melcoprol também, a gente ficou fechado por muitas semanas, mas o mais desafiador é você crescer e, de fato, você não perder as rédeas enquanto a demanda vem chegando na indústria e você profissionalizar tanto a indústria quanto o time. Acho que esse é o maior desafio. Perfeito. Profissionalizar a indústria e o time acompanhar isso, né? Porque lá na Melcoprol, gente, eu acho fantástico, porque tem colaborador que tem 20 anos, né? 18. Todo mundo a gente fala que são as mocinhas da Melcoprol, porque elas estão na empresa há muito tempo. E isso é tão desafiador, principalmente no cenário atual de mão de obra, de rotatividade, a gente ter um quadro de colaboradores tão consistente, assim, que acompanha as diferentes etapas do negócio. Isso é fantástico, assim. E só para o pessoal entender, Rodrigo,
Por que a suplementação ela é tão importante, né? E por que vem ganhando força esse mercado? Se você puder até abrir um parêntese aí e diferenciar suplementação de medicamentos, eu acho que também é relevante, né? Para as pessoas entenderem o que a Melcoprol faz de fato. Perfeito. Existe sim uma confusão, as pessoas até hoje, algumas pessoas elas buscam, pessoas mais leigas inclusive, elas buscam por, você tem um remédio aí pro meu fígado, você tem um remédio pro meu cabelo, e a gente está sempre corrigindo, eu não tenho um remédio, eu tenho um suplemento, eu tenho um complemento, eu tenho alguma coisa que vai complementar uma dieta que você já faz. A dieta é aquilo que a gente come durante os dias, aquilo que a gente se alimenta durante os dias. E geralmente a dieta ela é pobre em alguma coisa, a gente não consegue, a população ela não tem o costume de ter ali uma dieta, não tem a rotina de ter um acompanhamento junto com o nutricionista, com o médico, com o educador físico, então ela acaba deixando um pouco, desleixando quanto a esse quesito da saúde. Então a dieta da população brasileira, ela por si só ela é pobre, então o suplemento alimentar ele vem para complementar essa dieta pobre. Então, mas como eu vou saber se minha dieta está pobre? Através de exames. Vai consultar no médico, no nutricionista, ela vai passar um monte de exame e ali a gente já vai ver, principalmente falando de nutrientes que mais a gente sabe que a população é deficiente, por exemplo, vitamina D, magnésio, o próprio cálcio, e a população, apesar de nós sermos um país tropical, de muito sol, mas as pessoas estão vivendo freneticamente, ida ao trabalho e aos afazeres e compromissos, que às vezes não tem tempo de tomar 5 minutinhos de sol, expor. Acho que só andar na rua com sol quente sobre a cabeça é suficiente, mas não. O corpo tem que estar despido, o sol tem que ter acesso ao nosso corpo sem a roupa, né? Então a população praticamente não faz isso. E aí que entra a suplementação. E aí a Melcoprol vem com essa solução, não só fornecer esses nutrientes, mas na escolha dos nutrientes certo para que o nosso corpo tenha a absorção adequada e otimizada, que isso é muito importante. Eu quero uma vitamina D, mas qual vitamina D? Existem diversas formas de vitamina D, então a gente tem esse cuidado de, além de ter a solução da vitamina D, mas ter ali também a forma farmacêutica que vai ter uma absorção otimizada e que vai de fato trazer uma transformação saudável na vida dessa pessoa. Maravilhoso. Gente, esse negócio da vitamina D é verdade, tá? Porque eu jogo beach tênis, quer dizer, eu treino, jogar e treinar, tem um hiato aí enorme em relação a isso. Mas eu treino no sol, né? Meu horário de aula é de 9 às 10. E aí eu fui fazer o exame e eu tava com deficiência de vitamina D. Então, eu amo o sol, amo praia e estava com deficiência de vitamina D. Então, às vezes, a gente acha que a gente tá indo tão bem, né, nessa questão da suplementação, e esse complemento é importante. Eu falo que a gente já tá na média e o suplemento dá uma turbinada, né, direcionada. E é ciência, né, e isso é muito importante também, porque às vezes a gente tem ali uma decisão de tomar um suplemento de forma arbitrária, né, eu decido tomar, e quando você tem o exame, quando você tem a orientação médica, faz muita diferença. E aí, já considerando esse mercado de suplemento que deu um boom, né, nesse período, como você falou, principalmente pós-pandemia, e como ele é dinâmico e competitivo, né? Depois que eu tive contato com a Melcoprol, que eu fui ter noção do quão competitivo é o mercado de suplementação, né? Existem muitas indústrias, muita gente nesse mercado e muita gente entrando nesse segmento também. Como que vocês monitoram lá na Melcoprol a parte do ambiente externo a isso, né? Desde o comportamento do consumidor, que é esse boom, esse crescimento que a gente tem sentido, até a parte de regulação da legislação, que muda, né? E que afeta diretamente o negócio. Como que vocês acompanham isso? Ótima pergunta, porque sem dúvida nenhuma o mercado externo ele dita muita coisa, principalmente no nosso segmento que é a indústria, né? Então a gente está atento a essas mudanças, isso é primordial e é uma tarefinha de casa. Eu, por exemplo, todos os dias eu monitoro a regulação, que é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão que nos fiscaliza todo o setor. Para entender a Anvisa, ela nasceu em 1999, ela nasceu depois da Melcoprol. Primeiro veio a Melcoprol, não existia regulação para isso, depois que veio a Anvisa, e a gente aprendeu a trabalhar com a Anvisa, e a Anvisa é um órgão de muita competência e muito importante para a saúde da população. Ela cuida, ela
ela tenta preservar a qualidade e não deixar que chega na mesa dos brasileiros produtos de procedência duvidosa, produtos que vai trazer mal à saúde. Então é muito importante o papel que a Anvisa faz. Então monitorar diariamente, eu faço isso e até passo para o time da qualidade, do regulatório, criar esse hábito de diariamente acessar o diário oficial, ver as últimas notícias. A legislação ela muda com muita frequência, ela é atualizada mês a mês, então estar atento a essas alterações é muito importante, que às vezes uma pequena alteração vai mudar todo o cenário. Um exemplo é a rotulagem, que está em constante alteração, e aí se muda uma legislação, eu tenho que solicitar um descarte de uma quantidade, de um volume muito grande de rótulo, então a gente precisa se preparar para isso. Isso vai afetar o custo do produto final, então a gente tem que ter todo esse cuidado. Além da parte regulatória, que é a Anvisa, tem a questão de custos, o próprio câmbio, a gente monitorar. Nós temos matérias-primas de origem que são importadas, como o próprio ômega 3, vitaminas, minerais, isso vem de diversos países, então toda a oscilação do dólar, isso vai afetar também no custo do produto, não tem jeito, e a gente precisa ficar sempre de olho. A outra parte é você estar de olho nos talentos que tem no mercado, isso é uma variável também, porque talento você tem que ir atrás, você tem que encontrar essas pessoas, né? E eles estão disponíveis no mercado, a gente tem que encontrar essas pessoas, então você ter parcerias com faculdades, universidades, você tá presente em feiras de negócios, é um desses lugares, é um local cheio dessas pessoas talentosas que você, numa abordagem de falar do negócio e ela própria conhecer a Melcoprol, é uma excelente oportunidade da gente trazer essas pessoas para perto, para fazer o negócio ficar ainda mais competitivo e dar certo no futuro. Perfeito. E dentro dessas variáveis, teve algum momento específico que uma variável externa afetou a Melcoprol? Assim, que você puder dar um exemplo, teve uma vez que aconteceu isso daqui e que a gente teve que se readequar rápido, aconteceu isso, e conta um caso específico pra gente. Foi uma variável inclusive porque nós trabalhamos com terceirização. Hoje a Melcoprol tem grandes parceiros, grandes marcas, que tem toda a sua produção sendo realizada dentro da Melcoprol. Então o crescimento deles é o nosso crescimento também. Então nós temos um cliente específico, um dos nossos top 3 clientes da Melcoprol, que teve um crescimento muito grande, e aí isso exigiu que a Melcoprol se readequasse para receber essa demanda desse cliente. Então hoje a Melcoprol opera com um turno, e na ocasião específica, em abril desse ano, nós precisamos implementar o segundo turno. Foi muito importante para a gente poder se adequar a essa demanda. Era uma demanda muito grande, o primeiro turno não suportava esse nível de produção, e aí a gente teve que se adequar de forma muito rápida, muito abrupta, ir atrás de pessoas, fazer seleção de candidatos, entrevistas, e a gente tem o time para isso, a gente fez diversas entrevistas, montar essa estrutura, esse time, para poder continuar essa produção no segundo turno. Então isso foi uma decisão muito rápida, o mercado externo trouxe isso para a gente, isso afetou a gente positivamente, foi uma dor ali momentânea, mas a gente conseguiu vencer isso e colocamos o segundo turno para poder praticamente dobrar essa produção. Perfeito. Empresário, isso daqui já é um ponto muito importante para a gente guardar. Esse monitoramento do ambiente externo, dessas variáveis, não quer dizer que você tem que ver tudo ao mesmo tempo, né? Mas o Rodrigo, ele falou de forma muito brilhante de duas variáveis, por exemplo, que deixam o negócio dele muito sensível, que é a vigilância sanitária, né? Toda a parte de regulação aí. Então, ele acompanha isso diariamente. E a parte do câmbio, por quê? Porque a indústria ela é muito sensível na parte de custo. Você que tem uma indústria e não monitora os seus custos ali no detalhinho todo dia, você está deixando escapar alguma coisa. Então, a indústria, ela tem essa sensibilidade maior aos custos do negócio, né? Ao preço de fornecedor, e como a empresa importa, é muito importante estar acompanhando também essa variação ali diariamente. Então, o que a gente está querendo dizer? Que no seu negócio são as mesmas variáveis? De forma nenhuma. Então, quais são as variáveis do ambiente externo que são determinantes para o sucesso do seu negócio? Nesse caso, tem que acompanhar todo dia. E o segundo ponto que eu achei muito legal também é que uma variável que a gente consideraria como uma oportunidade de negócio, ela só foi possível ser aproveitada porque a gente trouxe um pouco de caos para a empresa, né? Então, a ordem, ela é maravilhosa, mas o progresso, ele só acontece em meio a um pequeno caos. Então, precisa ter uma ruptura da ordem para a gente ter
um processo de crescimento. E isso acontece para qualquer tipo de crescimento, para o negócio também não é diferente. Então, se você está monitorando o ambiente externo, perceber uma oportunidade, isso vai afetar provavelmente a ordem do seu negócio, né? A organização ali, os processos internos. E a agilidade em se adaptar a essa mudança, ela é determinante para que você consiga aproveitar essa oportunidade. Então, muito legal esse exemplo do segundo turno. Eu tenho certeza que não foi tão simples, mas foi possível e com base nisso conseguiu aproveitar ali e crescer junto com o cliente, né, da empresa. Muito legal. E aí, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do time, paralelo a essa questão do ambiente externo, né? Como que o time é preparado para lidar também com essas variáveis do ambiente? Então, você falou que você acompanha todo dia, você manda para o time algumas coisas, mas como que você deixa o time ali já consciente de que essas mudanças podem afetar o trabalho? Ótimo, ótimo. Sem dúvida, presença. Você tem que estar presente no negócio, e é uma coisa que eu faço muito, apesar de ser farmacêutico, também sou gestor, então eu preciso olhar para números, mas olhar muito mais para pessoas, né? Então, presença e clareza, né? Então, a gente está no negócio, está nos setores, está andando no chão da fábrica, está conversando com as pessoas e está repetindo sempre, repetição, explicando. Hoje nós estamos trabalhando mais com uma geração que gosta de saber os porquês que as coisas funcionam. Então eu acho isso ótimo, porque eu também funciono muito assim, funciono melhor quando eu sei os motivos pela qual as coisas funcionam e aonde a gente quer chegar. E as pessoas querem saber isso, quer saber aonde a empresa vai chegar, por que está tendo aquela mudança. Então essa conscientização, tá perto do time, tá conversando com eles, explicando, sempre explicando, tendo clareza, isso vai trazer para eles uma tranquilidade e aí eles vão comprar a causa e vão trabalhar junto com a gente. Perfeito. Quais são os indicadores que você considera assim, mais estratégicos para estar monitorando, considerando a operação da Melcoprol? Qualidade sem dúvida, é um indicador muito importante. Custo, indicador de custo também é um indicador muito importante. Qualidade, porque não adianta você só fazer grande quantidade se você se não for correto. Então, o indicador de qualidade é um dos nossos valores da Melcoprol, é um principal valor da Melcoprol, está no nosso slogan, inclusive, Melcoprol, qualidade e nutrição. Então, a gente olha muito para a qualidade, está sempre falando de qualidade, de melhoria contínua. Então, a gente tem que estar sempre de olho nesse indicador. E a outra parte é custo. O custo, ele varia mesmo, e a gente tem que estar sempre ali botando a conta no papel, na caneta, na ponta do lápis, e a conta precisa fechar. Não adianta produzir muito sem qualidade, e também não adianta você produzir com qualidade se você não entrega no prazo. Tem que entregar no prazo também. O cliente está muito dinâmico, o mundo está funcionando de forma muito mais rápida, então está acontecendo tudo de forma muito dinâmica. Então ter qualidade é importante, mas também entregar nos prazos é importante. Então a gente está olhando esse tempo de entrega com os fornecedores, com as transportadoras. Eu acho que esses são os principais indicadores que a gente está de olho hoje. Perfeito. E você falou sobre qualidade, que é um valor da Melcoprol, né? E aí, só abrindo um parêntese, que nesse mercado de suplementação também existe uma variação, e eu vou aproveitar o canal para a gente comentar sobre isso, que a Anvisa, ela coloca ali um intervalo né? Então, um item que pode ter dentro de um suplemento, ele pode ir de uma variação de X a Y. E aí, às vezes, a pessoa olha o suplemento e fala assim, ó, isso daqui tem vitamina D, né? Mas qual a variação por porção que tem nessa vitamina D? As pessoas, elas não têm esse nível de consciência. E foi uma coisa muito bacana quando eu comecei a ter contato com a Melcoprol. Eu tenho um braço ali dentro da Melcoprol. Braço não, né? Braço, perna. Corpo todo, não tem jeito, né? Mas quando eu aprendi isso dentro da Melcoprol, fez muita diferença, porque existem diversas marcas de suplemento, só que o quão cuidadoso é na formulação, né, na concepção da fórmula, às vezes, de um produto, para que realmente esse produto entregue qualidade para o cliente, entregue qualidade para esse consumidor. Não tem naquele produto, mas tem a porção adequada que realmente vai fazer a diferença ali na complementação dessa dieta que você falou pra gente. Então, isso eu acho muito relevante. E aí, aproveitando sobre esse valor, quais são os valores que você considera inegociáveis da sua empresa, assim, né? Quando você olha para a Melcoprol, a gente sabe que existem alguns valores. Quais são esses que você não abre mão para entregar junto com os produtos que a gente fabrica lá?
Legal, legal. A questão da qualidade é muito importante. Que você citou, a variação dos nutrientes, as pessoas elas não têm noção disso. Nós tivemos recentemente casos de creatina, de whey sendo recolhidas no mercado, justamente porque quando a Anvisa pega esses suplementos para analisar nos laboratórios, elas não encontram a variação de teor dentro do permitido e ainda algumas marcas, inclusive, sem teor nenhum do nutriente que é declarado no rótulo. Então esse é um cuidado que nós temos. Inclusive, há pouco tempo saiu o nosso registro da nossa creatina e temos o laudo, inclusive, alguns clientes, você tem laudo, vende a creatina com laudo? Vendemos creatina com laudo. A nossa creatina, ela deu um teor de 99,99%. Então, além da Melcoprol se preocupar com essa qualidade, é importante ter parceiros, fornecedores, que também têm essa mesma preocupação. Então é uma preocupação que se estende aos fornecedores. Não adianta a Melcoprol ter todo esse discurso e toda essa prática da qualidade se os nossos fornecedores também não compram essa ideia. Então nós temos excelentes fornecedores com excelentes matérias-primas que nos ajudam a ter esse resultado satisfatório. Então qualidade é o nosso valor número 1, mas falando dos outros valores, eu gosto muito de melhoria contínua. Eu sempre falo que o que a gente fez de bom hoje, amanhã dá para fazer melhor, de alguma forma dá para melhorar. Hoje, um pouquinho antes do almoço, descendo a escada para ir almoçar, uma colaboradora, perguntei como é que ela estava, e aí, tá tudo bem? Ela falou, dá para melhorar. Então isso é um valor da Melcoprol, sempre dá para melhorar alguma coisa. Então melhoria contínua, comprometimento eu acho muito importante, respeito e valorização das pessoas. As pessoas que estão ali no time, a gente ter o cuidado, desde um cumprimento, um bom dia, ou boa tarde, eu tenho muito esse cuidado, mas quando a gente fala de valorização não é só salário, é você estar ali pertinho das pessoas, é estar tirando dúvida, é estar ensinando, é estar proporcionando um ambiente saudável para eles poderem trabalhar, é você estar investindo no colaborador, curso, mandando para imersão, mandando para feiras em outros estados. Então a gente tem muito isso no nosso sangue, a melhoria contínua, mas também o respeito à valorização das pessoas. Acho que esses são os valores chaves aí da Melcoprol. Perfeito. É legal porque eu já fiz processo seletivo lá na Melcoprol e a maioria dos candidatos eu faço uma pergunta, você conhece a empresa? Já ouviu falar? Ah, já ouviu falar. Eu falo, e ouviu falar o quê? Ah, eu ouvi falar que aqui é muito bom de trabalhar. Então é uma coisa que é muito forte até na região ali. As pessoas reconhecem a empresa como um lugar que é bom de trabalhar. E eu acho que isso é tão relevante, porque trabalhar em um lugar que você se diverte, que você gosta, faz muita diferença, né? E pensando nessa questão dos valores, Rodrigo, quando o negócio cresce, o líder ele tem que acompanhar esse processo, né? E você vem de um processo de sucessão, que vai ser um assunto que a gente vai falar depois, porque é outro assunto muito gigante, mas que eu acho que vale super a pena vir aqui para a gente dividir isso, porque é um momento muito forte das empresas familiares, né? Porque a empresa ela precisa continuar existindo ao longo das gerações. E aí a gente teve a fundação dessa empresa pelo seu Walter e Dona Lourdes, né, que criaram a Melcoprol e tudo que ela representa, e eles passaram o bastão, né, e você agora é o líder desse negócio, né, você é o CEO dessa empresa. O que você percebe que você também teve que ter de transformação para acompanhar esse crescimento que a Melcoprol teve? Ótima pergunta. Porque eu estou na Melcoprol trabalhando ali todos os dias com o time há 15 anos. Então meus pais fizeram todo esse trabalho, todo o time nos primeiros 15 anos, e depois eu chego depois da minha formação como farmacêutico e começo lá no chão da fábrica, lá dentro do laboratório, como um farmacêutico substituto. Então não era nem o farmacêutico diretor. Então eu começo do começo mesmo, ficando perto das pessoas, vendo o que elas fazem, aprendendo exatamente todo o processo, todo o passo a passo, entendendo como a indústria funciona. E aí, depois de alguns anos, há 6 anos atrás, eu assumo a cadeira de CEO da Melcoprol. E então acho que a primeira etapa da melhoria contínua é você ter a consciência que te falta alguma coisa. Então eu sou farmacêutico e precisava assumir uma cadeira de gestão, então me faltava algumas ferramentas, então eu tinha plena consciência disso. Então a primeira coisa, consciência, e segundo, você trazer pessoas que já sabem como fazer, muito importante. O terceiro passo é você ir atrás disso, você aprender, você se aprofundar, você ter hábitos saudáveis. Por exemplo, leitura é um hábito que eu não tinha, o hábito de ler.
Eu lia lá na época da faculdade, porque precisava, na escola, mas eu vi depois o quanto que isso exigia de mim. Então eu fiz uma imersão na leitura. Além das imersões presenciais, eu também me emergi em leitura, eu li bastante, leio até hoje. Imersões também são muito importantes, você ter consultorias, mentorias, sempre ter mentores. Meu pai foi meu primeiro mentor, você foi minha mentora e até hoje ainda dá umas palhinhas de vez em quando. Então, estar perto dessas pessoas é fundamental, você ter pessoas que já fizeram, que já passaram por aquele caminho, por alguns caminhos, e aí você observar o mercado também, erros que o mercado vai cometendo, você não passar pelos mesmos erros. Acho que esse compilado aí foi o que me forjou dentro da Melcoprol e vem me forjando até hoje, que ainda falta algumas ferramentas, mas a busca é incessante, o valor é intrínseco ao Rodrigo, que é a melhoria contínua. Perfeito, muito legal, hein, gente? Ó, eu ficaria aqui nesse papo, vou dizer, por mais algumas horas, tá? Eu também. Mas, Rodrigo, eu queria que você desse um conselho, primeiro para outros CEOs que estão na mesma etapa que você, e também para outros gestores que estão vivendo talvez alguma fase de desafio dentro do negócio. Se você pudesse dar um conselho de bastidor para outros gestores, outros líderes, qual conselho você daria? Bom, eu vou dar um conselho bem fresquinho, que apesar de eu ter dado esse conselho hoje para uma colaboradora estratégica, eu acho que esse conselho, não tenho certeza que ele vai servir também para quem está nessa posição aí, começando o negócio, é CEO, está nessa cadeira, gestor. Eu acredito que a melhor forma da gente prever o futuro é se preparando para ele. Então a gente precisa se preparar para o futuro. E a preparação é tudo isso que a gente falou, todas essas etapas que ele parte da consciência. Então a gente ter consciência do que nos falta e nos preparar para o futuro. Sempre saber que a gente nunca vai saber de tudo e que a gente nunca faz nada sozinho. Então, se preparar para o futuro e acreditar muito nas pessoas, não desistir das pessoas. Tem pessoas muito boas no mercado. Se a gente garimpar, é um trabalho de garimpo, e a gente consegue encontrar essas pessoas, trazê-las para perto e mantê-las perto da gente. Dito isso, se preparar, ter as pessoas por perto. Depois que você tiver essas pessoas, é uma frase que não é minha, mas eu gosto dela demais, que as pessoas são boas, mas se cobradas, elas já são melhores ainda. Então cobra essas pessoas que elas vão trazer muito mais resultado para o negócio. Arrasou! Perfeito, amei. Gente, muito legal esse papo. E ó, essa frase aí eu acho que valeria a pena anotar, tá? Pode até... Tá, a gente deixa. Escreve lá nos stories e posta. E marca a gente, né, Rodrigo? Ótimo. E, Rodrigo, onde que as pessoas encontram a Melcoprol? Sei que metade das pessoas vão comprar o Melcoprol Super e a outra metade vai comprar o Amargo, se não comprar os dois. Aonde que acha os produtos da Melcoprol? Fala o Instagram da Melcoprol também para as pessoas acompanharem. Ótimo, tá lá o nosso @Melcoprol, é a nossa página no Instagram. Lá dentro tem um link que dá acesso para nossa loja online, dá acesso para terceirizações, dá acesso para revender os nossos produtos. A gente tem vários braços aí. Além da terceirização, a gente vende para o consumidor final, vende para drogarias, para farmácia, para lojas de produtos naturais. Lá dentro tem o WhatsApp das vendedoras. Entra no nosso Instagram que tá tudo lá disponível. Perfeito, excelente. Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada por esse papo, Rodrigo. Foi muito prazeroso pra gente. Você vai vir novamente pra gente falar sobre sucessão familiar, que é um assunto que a gente quer conversar com você também. E pra você que tá com a gente aí, queria dizer que aqui você tem acesso aos bastidores dos negócios. É aqui que o sucesso acontece. Obrigada e até o próximo.